Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é impunidade no Brasil, de Bolsonaro a Campos Neto. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Lembrando que esse vídeo aqui é o vídeo gravado em casa, o vídeo mais rápido, que não tem a qualidade tão boa como o vídeo de estúdio, né? E aí, amanhã vai ter os vídeos de estúdio. Note, a gente viu nos últimos anos Bolsonaro cometer 3.000 crimes diferentes e nada acontece feijoada, né? Essa impunidade, inclusive, ajudou Bolsonaro a ter as condições políticas para provocar um genocídio no Brasil e ser responsável pela morte direta de mais de 700 mil brasileiros, né? Isso só da pandemia, né? Sem contar os brasileiros que morreram de fome, que morreram por falta de atendimento adequado de saúde, que morreram por falta de fiscalização ambiental adequada. E o Brasil tem um problema clássico com a impunidade, né? Impunidade para a classe dominante e para seus filhos e seus representantes. E agora a gente vê o caso do Campos Neto. O Campos Neto, ele comete um crime diferente por semana, né? O Campos Neto é especialista em cometer crimes e, de novo, nada acontece feijoada. E aí, semana passada, na terça-feira passada, dia 12, eu estava vendo um programa do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo estava indignado com mais um crime que o Campos Neto cometeu, né? E aí foi interessante que parece que o assunto do Banco Central independente parece que deu uma morgada, né? Porque, veja, o Campos Neto cometeu um crime absurdo e teve pouca repercussão. E eu esperei um pouco e resolvi gravar esse vídeo para não deixar o assunto passar em branco, né? Porque, precisamos repercutir, precisamos dar visibilidade para isso. Então se liga no react que a gente vai fazer da fala do Reinaldo Azevedo, que ele descreve muito bem os crimes praticados pelo Campos Neto, um seminário privado para investidores e especuladores do mercado financeiro, né, que aconteceu na gringa. Então, repara só o que é que o Campos Neto faz. Lembrando que aqui no canto da tela tem um QR Code do Pix para você ajudar a manter e melhorar o nosso canal. Se liga. Eu estou fazendo. Agora, isso aqui que eu vou falar é absurdo. Que nós vamos formar é absurdo. Por várias razões. Vai. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está em Washington para, entre outras coisas, participar de reuniões com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial. São os chamados Spring Meetings, Reinaldo, os encontros de primavera, nome que até lembram desses acampamentos para jovens, né? Muito comuns nos Estados Unidos. Parece aqueles filmes da Spring tarde, Break, assim. né? Né? Vamos. Aí aparece aquele bando de retardado e tal. Né? Mas não só, presta atenção nisso aqui, Reinaldo. Hoje de manhã ele falou no evento promovido pela XP Investimentos, um evento fechado, reunindo majoritariamente brasileiros que operam no mercado internacional e em assets, em ativos, coisa só para convidados. E foi para essa plateia que o autônomo presidente do Banco Central comparou a taxa de juros a antibiótico. Segundo os presentes, ele disse que, durante esse encontro, se parar o tratamento só porque há os primeiros sintomas positivos, pode-se perder todo o efeito do remédio. Diz que os números positivos sobre o IPCA de março, indicando queda da inflação, abaixo das expectativas até do próprio mercado, ainda não são suficientes para justificar a redução da taxa de juros. E aí, Reinaldo, como que você vê esse conjunto dessa obra primaveril aí do presidente do Banco Central? Prestem bem atenção o que foi que aconteceu. O Banco Central independente, supostamente seria independente das pressões do governo e a política de juros, a política monetária e por aí vai. Então o Campos Neto, ele vai para um evento privado com investidores e adianta qual vai ser a posição política do Copom, o Comitê de Política Monetária que define, por exemplo, a taxa Selic, na próxima reunião. Então ele está dizendo para os agentes privados qual vai ser a decisão de um órgão de Estado, que é o Banco Central, o que possibilita que os agentes privados, por exemplo, façam suas apostas de acordo com a tendência da taxa de juros. Então, quem participou dessa reunião tem uma informação privilegiada de que a tendência não é a taxa de juros baixar na próxima reunião do Copom, consequentemente pode apostar na Bolsa a manutenção da taxa de juros. Isso é informação privilegiada. Veja, isso estaria errado se fosse num evento público.
porque não cabe ao representante de um órgão de Estado adiantar o debate sobre uma decisão que impacta toda a economia brasileira. Isso no evento privado se configura como prevaricação, se configura como oferecimento de informação privilegiada para operadores do mercado, sabe? Isso fere as regras da Bolsa de Valores, isso fere 3.000 princípios da moralidade pública, isso fere o estatuto do Banco Central, a legislação que estabeleceu o Banco Central independente, isso é a violação de 3.000 legislações diferentes, percebe? Então, vamos lá. Meu silêncio eloquente. Eu tenho vergonha de ler, né, o Vale Bene? Claro. Primeiro, assim, como é que é? Antibióticos, a economia está com uma infecção e então está precisando tomar antibiótico. E ele acha que o ciclo do antibiótico ainda não bastou. Não vamos tomar a queda do IPCA. Então, pode cair o que quiser, que o juro vai continuar. Mas esse não é o problema maior. Para quem é o Vale Bene? Nós informamos que ele está falando para quem mesmo? Num evento fechado, para privados, Sim. organizado por um banco corretora, e ele está antecipando a taxa de juros. Eu nunca vi isso. Bom, a taxa de juros pode... Há alguma chance da taxa de juros? Não, a taxa de juros não vai cair, ele está antecipando para aqueles que fazem apostas, não vai cair. Vocês já viram isso? O autônomo presidente do Banco Central antecipar a taxa de juros? E daqui a pouco eles dizem assim, não, eu não vou derrubar a taxa de juros porque eu não posso contrariar as expectativas. Expectativas criadas por quem? Pelo presidente do Banco Central. Veja, esse ponto é importante, não sei se vocês sabem disso, mas esse tal de boletim Focus do Banco Central escuta 130... E aí, se estabelece um modelo matemático em que a posição política, o desejo político das instituições financeiras são colocados como se fossem tendências naturais da economia. Então, por exemplo, esse boletim Focus diz que a expectativa é a manutenção da taxa de juros. O Banco Central, no seu modelo de decisão política, toma o desejo político das instituições financeiras como se fossem as expectativas do mercado, como se fosse uma espécie de lei natural, e a partir disso fundamenta as decisões de política monetária, as decisões do Copom. Ou seja, o Banco Central pratica uma democracia direta do grande capital, uma democracia direta da burguesia. Ele consulta a burguesia para saber para onde ela deseja que vá a política monetária, a política de juros do Brasil, incorpora isso como se fosse um dado objetivo, científico da realidade e justifica suas posições políticas a partir disso. Então, quando o presidente do Banco Central diz que a taxa de juros não vai cair, especuladores apostam no mercado financeiro que a taxa de juros não vai cair. A partir disso, o Boletim Focus dá como expectativa a manutenção da taxa de juros nas próximas 2 reuniões do Copom. Aí, em seguida, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz que a taxa de juros vai se manter porque é uma expectativa do mercado de manutenção da taxa. Ou seja, é um esquema perfeito. Você gera a expectativa política da manutenção da taxa de juros em 13,75. Em seguida, opera-se um mecanismo de consulta direta ao grande capital, os rentistas e especuladores. Eles dizem, respondendo essa declaração política, que a taxa de juros deve se manter. O Banco Central pega isso, boletim Focus, a expectativa do mercado é a manutenção da taxa de juros, portanto, vamos manter a taxa de juros. É o creme perfeito, entendeu? Num evento privado. E quem falou ali, falou, não fala que eu falei, por favor, nem fala que eu estava aqui. Desculpem. É isso que virou autonomia do Banco Central? Autônomo em relação a quem? E aí tem um dado que está sendo escondido aí, mas que aqui neste programa está. É muito bom e muito ruim.
Vai lá. A primeira prévia do Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, mostrou uma queda ainda mais acentuada entre março e abril. O índice passou de uma baixa de 0,2% para uma redução de 0,9%. E com esse recuo, a taxa em 12 meses do IGPM passou de uma queda de 0,08% para uma de 2,12%, a maior queda para uma primeira prévia desde o início do Plano Real, como lembrou o economista André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. O economista diz que ainda não é possível afirmar se os índices gerais de preços vão fechar o ano em deflação, resultado negativo, mas certamente ficarão abaixo da inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, medida pelo IBGE. O IGPM é calculado a partir de outros 3 índices de preços, cada um com um peso diferente. O IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, tem 60% de participação nesse índice. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, responde por 30% do índice. E o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, contribui com 10% nesse índice. Vocês repararam que se fala aqui da possibilidade até de deflação, né? E o IGPM ele é mais amplo, pega todos esses índices aí. Sabe quando você tem deflação? Quando você tem uma economia que está quase parada, ou então que está caminhando para uma recessão. Então, com esses dados aqui, o seu Roberto Campos Neto vai lá, fala num evento privado, compara juro com antibiótico e anuncia para o próprio mercado que nada vai acontecer com a taxa de juros. Aí, realmente, não dá para defender, não é? Aí reparem, a malícia. O discurso era que tem que manter taxa de juros alta, a maior taxa de juros real do mundo. A economia dá sinal de deflação, né? Quando você tem recessão e redução da atividade econômica, queda de preços, porque é isso, enfim, sabe? Tipo, a economia não está crescendo, a economia está estagnada. Mesmo assim, o Campos Neto diz que vai manter a taxa de juros. Em breve, hoje o argumento que inclusive uma ala do governo Lula usa é que depois que o arcabouço fiscal for aprovado, aí pode baixar a taxa de juros. Vai continuar não baixando. Se o Campos Neto não for enfrentado, pode ter certeza que a gente vai terminar esse ano com a maior taxa de juros real do mundo, com a economia em recessão e com a situação econômica da classe trabalhadora indo para o vinagre. Esse crime do Campos Neto passou quase que a limpo. A mobilização no Congresso Nacional, a mobilização no Senado, por exemplo, frente a mais esse crime, mais essa violação da moralidade pública, do papel do que deveria ser uma instituição de Estado, foi quase nula. Eu vou lançar um vídeo nos próximos dias, que é um react de uma entrevista do Lindenberg, que é deputado do PT, mostrando como é possível derrubar o Campos Neto. Sabe? Mas assim, só para fechar o raciocínio, veja, a gente está convivendo mais uma vez com um ciclo de impunidade. A gente conviveu com um ciclo de impunidade de 4 anos do governo Bolsonaro, que possibilitou ele matar mais de 700 mil brasileiros. E agora, a gente está convivendo com mais um ciclo de impunidade, em que o Campos Neto está tendo possibilidade de jogar a economia brasileira no buraco e provocar uma recessão assustadora. Isso é muito perigoso. É isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.